Atenção! Essa creepypasta não é recomendada para pessoas sensíveis ou que se impressionam fácil. Se você tem gatilhos sobre assuntos mais sensíveis, não assista esse vídeo. Se não, prossiga com cautela. Essa creepypasta foi escrita pelo IT62, um inscrito aqui do canal. Valeu pela força, IT. Vamos para a creepypasta. Tá, legal. Vamos deixar esse interrogatório bem claro e direto. Para começo de conversa, meu nome é Brenda. Eu morava em Birmingham quando isso aconteceu. Eu tinha por volta dos meus 12 anos. Respondendo a segunda pergunta, sim. Fui eu que fui a responsável pela propagação do microdemônio. Mas antes de explicar como isso aconteceu, eu preciso contar um pouco sobre a minha história de vida, se o senhor delegado não se importar, claro. Olha, eu vim de uma família pobre e que não era nem um pouco uma família para começo de conversa, na verdade. Minha mãe era uma prostituta que nunca quis trabalhar nem estudar e só seguiu esse caminho por não ter nenhuma opção. Meu pai era um dos clientes dela, que hoje em dia muito provavelmente deve ser um desempregado maldito que faz sexo com prostitutas com dinheiro de alguma herança da família dele, que também não me importa nem um pouco. Isso se já não tiver pego o microdemônio. Minha mãe nunca gostou de mim de verdade, me desprezava, dizia que eu era um desperdício de dinheiro, que eu era só um parasita que comia da comida dela e bebia da água dela, parou de comprar comida e pagar as contas de luz e de água, me deixava sozinha até tarde da noite em casa e só voltava de madrugada pra dormir e voltar ao trabalho 4 horas depois. Ela comia e bebia fora de casa e não deixava sequer um farelo pra mim. Uma vez, quando ela foi a um restaurante de esquina lá da nossa rua, meio falido, eu implorei pra ir junto. Eu só queria ver comida pelo menos uma vez na semana. E foi uma das primeiras vezes que ela me atacou. Ela pegou uma faca e fez um corte no meu braço. E depois disso me trancou no meu quarto, ameaçando me cortar de novo se eu tentasse fugir. E desde esse dia eu passei a me alimentar de frutos de um pomar em volta e, bom, eles eram terríveis. Amargos, secos e às vezes até mofados. Mas era a melhor parte do dia. Eu sempre fazia de tudo para evitar ficar doente. Até porque em Birmingham não havia bons hospitais. Eu roubei uma panela velha de uma loja de bairro e eu usava ele para pegar água e aquecer ela para matar as bactérias. O caminho de casa até o lago era cheio de mato, com incontáveis vinhas espiosas no chão que arranhavam meus pés. No lago, eu também aproveitava para tomar banho, já que, bom, não tinha água alguma em casa. Até que um dia eu não conseguia aquecer a água ao chegar no lago. Eu tive que beber água sem aquecer. Mal sabia eu que, fazendo isso, eu teria selado o destino de quase metade da população da Inglaterra. Eu bebi minha água, tomei banho e decidi voltar para casa. Enquanto eu passava no meio do mato, eu me senti muito fraca. Uma dor de cabeça não muito forte no começo, apenas era um incômodo, mas eu ainda sentia fraqueza. Eu não podia acreditar que eu acabei adoecendo dessa forma. Eu não tinha como comprar remédios, porque minha mãe obviamente não ia dar a mínima, e nem um centavo. Eu poderia até tentar roubar, mas eu nunca tomei remédios na vida. Como eu saberia qual doença eu tinha e qual remédio usar? Enfim, chegando em casa, notei que a minha pele estava meio pálida, muito mais branca do que o normal, e algumas veias estavam visíveis até demais, assumindo um tom vermelho, mas não vermelho sangue mesmo. Era um vermelho escuro. Eu podia ver veias do meu corpo que eu nem sequer sabia que existiam. E, lembrando, senhor delegado, eu tinha meus 12 anos quando tudo isso aconteceu. Eu me preocupei, claro, mas não tive muito tempo de pensar, porque eu ouvi um barulho enorme vindo da porta de casa. Não era minha mãe.
Aquela porta era velha, fácil de arrombar. Quando eu vi, era um invasor. Um homem gordo, enorme e com uma cara assustadora. Ele perguntou onde estava Catarina, minha mãe, afirmando ser um cliente. Eu, morrendo de medo, disse que ela ainda não havia chegado. Perguntei se ele não poderia procurá-la outro dia. Ele até então não disse uma palavra depois disso. Ele me deu uma boa olhada que me deixou totalmente desconfortável e me disse que não seria necessário, que já achou o que queria. E, bem, delegado, acho que você pode imaginar o que aquele desgraçado fez comigo. Enfim, não entrarei em muitos detalhes sobre esse ocorrido porque, bom, toda a situação antes, durante e depois foi muito traumática. A dor era quase insuportável. Foi a pior sensação da minha vida. Mas depois que tudo aquilo aconteceu, em alguns minutos eu pude notar que a pele do homem, as veias no braço dele, também começaram a aparecer como as minhas. A pele dele também ficou muito pálida. Só que era como se ele não sentisse o mesmo desconforto que eu. Pelo menos não até aquele momento. Ele também, eu acho que não havia percebido. Por algum motivo, a aparência dele mudou muito mais rápido do que a minha. Eu já estava ruim nesse momento, mas ele parecia ficar com uma aparência cada vez pior do que a que ele tinha. Ele foi embora e, bom, eu comecei a chorar por tudo que tinha acontecido, até que minha mãe chegou, umas boas horas depois. Quando ela chegou, ela estava parecida comigo também. Pálida, com as veias aparecendo, com uma coloração meio escura. Eu sabia que ela não acreditaria em mim se eu falasse tudo o que tinha acabado de acontecer. Ela achou que eu tinha quebrado a porta e deu uma surra como nunca deu antes. Mas, no meio da surra, alguma coisa aconteceu. Ela me batia com um pedaço de madeira. Mas, à medida que ela ia batendo, ela ia ficando cada vez mais fraca. E em um impacto que ela deu nas minhas costas, eu senti como que se tivesse vidro se quebrando nas minhas costas. Mas quando eu olhei melhor pra ver, eu vi que o braço da minha mãe estava quebrado. Isso por conta do impacto que ela deu batendo com a madeira. Ela urrou de dor nessa hora. Ela estava sentindo tanta dor que até caiu no chão e vomitou em si mesmo. O vômito dela continha um líquido estranho. Dava pra ver que tinha restos de comida, mas também uma coisa preta. Eu não sabia dizer o que era, mas eu também senti vontade de vomitar. Tudo parecia muito surreal. Eu provavelmente estava com uma doença muito contagiosa. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas ela já havia chegado com essa doença. Então, será que ela pegou do cara que tinha vindo aqui antes? Não sei. Se realmente era uma DST, então agora tinha um abusador que estava infectado com essa doença. Nem preciso dizer o quão alarmante isso é. Depois que tudo aconteceu, eu estava machucada e tossindo muito, mas eu acabei adormecendo. Eu dei uma olhada, mas eu tava ficando meio zonza. Eu provavelmente precisava comer urgentemente. Na verdade, eu já precisava disso muito antes da doença. Enfim, ainda tava com sintomas. Eu decidi parar pra ler o jornal. Eu me surpreendi. Na matéria dizia que um homem havia feito a mesma coisa que fizeram comigo ontem à noite. Só que com uma moça no meio da rua. Em seguida, o homem teve um surto. Se jogou no chão e começou a gritar e se estapear sem parar. Até morrer de tanto gritar. O homem da foto era o mesmo homem que invadiu a minha casa de noite. Eu fiquei claramente assustada. Decidi ir pra rua pra caminhar, pra tentar esquecer tudo o que aconteceu ontem. Mas eu vi algumas pessoas, não muitas, mas pelo menos na casa das dezenas, algumas pessoas estavam com a mesma aparência que eu. Pele pálida, veia saltando,
muito vermelhas e aparentemente também sentindo dor de cabeça e alguns outros sintomas que eu estava, como febre e tosse. Olhando melhor para essas pessoas, eu vi que algumas estavam urrando de dor no meio da rua. E foi quando tudo começou. Tudo começou a ficar muito mais louco. Eu fui andando pela cidade e era quase como se fosse um caos generalizado. Algumas pessoas espancando uns aos outros sem motivo aparente. Alguns chorando e falando maluquices como julgamento divino, eclipses, alienígenas, coisas que não estavam ocorrendo, como se essas pessoas estivessem tendo alucinações. Eu decidi voltar correndo para casa antes de que aquilo começasse a acontecer comigo. Na noite daquele dia, eu me perguntava como a minha doença se espalhou literalmente do dia pra noite, até que a minha mãe chegou em casa. Ela tava ofegante e lacrimejando. Ela também tava com a doença. Sua pele, pálida, igual a de todos. Ela começou a gritar comigo sem motivo. Brenda, você continua por aqui? Você ainda não percebe que não é bem-vinda e que não passa de mais uma dor de cabeça pra mim? Mas que desgraça. Inferno, desde o dia que o seu nascimento aconteceu, eu nunca mais abri um sorriso. Eu não aceitava em ter que dedicar minha vida a de outra pessoa tão insignificante e inútil. Mas tá tudo bem. Sabe por quê? Porque a mamãe trouxe um presente pra você. Ela estava com um sorriso. Ah, meu Deus. Aquele sorriso maldito. Ela estava com algumas marcas de sangue também. Provavelmente ela mesma fez, arranhando seu próprio rosto. E o sangue estava escuro. Ela sacou uma arma com aquele sorriso na cara e apontou pra mim. Eu tava implorando. Eu tava chorando e implorando pra ela não atirar. Ela começou a rir, simplesmente. E ela simplesmente atirou na própria cabeça. O crânio dela estourou na mesma hora. E ela só caiu. Mas não só tudo isso sendo já traumático o suficiente, eu vi alguma coisa. Alguma coisa tava se mexendo. Não era o corpo da minha mãe, mas no buraco da bala tinha uma gosma preta se mexendo dentro da cabeça dela. Eu comecei a chorar desesperadamente. Sem a minha mãe, logo não sobrou nem a minha casa. Eu fui morar na rua por mais ou menos uma semana, até que eu ouvi a notícia que me deixou ainda mais aterrorizado. A doença se espalhou a um nível tão grande que até mesmo o embaixador da França já tinha morrido. Várias pessoas estavam em um frenesi louco de violência e caos. Era terrível. Eu tinha que me esconder. Eu passei, na verdade, alguns meses escondidas debaixo de uma ponte em Londres. As notícias diziam que, devido ao microdemônio, que é o nome que deram a essa doença, essa maldita doença que eu acabei espalhando e que cientista nenhum sabia se era um vírus ou uma bactéria, ou seja lá o que for, ficou popularmente conhecido como microdemônio. O fato é que o embaixador da França estava em Londres, então significa que aquela praga já havia saído de Birmingham e se espalhado pela Inglaterra. Também eu ouvi algumas notícias de que praticamente toda a Grã-Bretanha e algumas áreas da Itália e da França estavam em quarentena máxima. Investigações me apontaram como a principal causadora dessa praga e, de fato, fui eu quem a começou. E aqui estou, sendo interrogada e gravada por um delegado por ter supostamente sido autora de um crime na qual fui vítima. Eu contei tudo, senhor delegado. Eu creio que não há mais nada a acrescentar. Assim que eu acabei de contar minha história, eu ouvi um clique. Mas antes que o delegado pudesse falar alguma coisa, eu ouvi um barulho de batida na porta. Eu olho para a porta do interrogatório imediatamente. Quando a porta se abre, eu fico simplesmente em choque. Era o primeiro-ministro da Inglaterra. Eu havia reconhecido ele de alguns jornais que eu tinha lido.
Assim que ele entra na sala de interrogatório, eu ajeito minha postura. Bom, acho que não ia ajudar muito, porque... Bem, eu já estava totalmente vestida e cheirando como uma sem-teto. Pode ir, seu delegado. Eu gostaria de conversar a sós com nossa convidada. O primeiro-ministro, ele se senta na cadeira à minha frente. Prazer, senhorita. Sou Jonathan Nix. Então, Brenda, não? Eu ouvi a sua história, mas sei bem sobre ela. Mas sei bem mais sobre ela do que você. Como assim? Eu sei mais. Você fez uma cara de confusa. Bem, vamos a algumas explicações. Primeiramente, apesar de ser uma garota sem teto, eu soube que você é muito bem informada das situações do país. Você está ciente da guerra entre a França e a Espanha que vem causando terror no continente europeu, não? Muito terrível. Como é de conhecimento geral, os avanços científicos, principalmente químicos, britânicos, vêm acelerando muito ultimamente, graças a Oxford. Não seria egocentrismo dizer que atualmente lideramos o mercado científico e químico, seria fato. Contudo, de olho nas nossas invenções, os franceses anteriormente estavam perdendo o controle. Estavam perdendo para os espanhóis. Entraram em contato com o monarca requisitando a criação de um vírus mortal. Um vírus que se espalharia rapidamente através de contato físico e que não demoraria muito efeito para matar as vítimas. Eu franzi a testa. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Então, aquele vírus que eu fui meio que a paciente zero, foi tudo planejado. Bem, mais ou menos, porque acabou meio que atingindo a Inglaterra também. O vírus seria usado por tropas e forças especiais ultra-secretas francesas para infectar os oponentes espanhóis, matando assim não só os soldados, mas também toda a população da Espanha. Eu fiquei tonta. Eu quase vomitei, desmaiei, tudo de uma vez na mesa. Eu não poderia acreditar no que aquele homem estava me dizendo. Ele não parecia não ter um pingo de remorso em seu rosto frio e velho. E então o microdemônio começou a ser produzido de acordo com todas as exigências dos franceses. A fase 1 de criação do vírus era quase perfeita, mas tinha apenas um pequeno erro. O vírus começava de forma extremamente fraca. E aos poucos ia ganhando força à medida que mais pessoas eram contaminadas. O vírus foi programado para atacar diretamente o cérebro, forçando assim ataques contra o crânio da vítima, para se tornar possível o ataque ao cérebro. Isso justifica o fato das pessoas enlouquecerem completamente ao serem contaminadas. E, de fato, elas tentarem abrir a própria cabeça. Eu me lembrei naquele dia, no dia que a minha mãe atirou contra a própria cabeça e tinha aquela gosma preta se mexendo na cabeça dela. Contudo, o vírus ele deveria ser extremamente letal desde o começo. Não ir se tornando letal de vítima em vítima. Portanto, a primeira fase foi descartada, pegamos todos os recipientes utilizados para armazenar o vírus e jogamos no lago ao lado da cidade menos populosa da Inglaterra, exatamente em Birmingham. Você, entretanto, foi contaminada pela primeira fase. E por isso que você ainda está viva depois de tanto tempo, por ter sido uma das primeiras portadoras. Quando a primeira fase do vírus chegou a Londres, logo usamos isso como desculpa para justificar a morte do embaixador francês. Nunca tinha sido por causa do microdemônio. Analisando melhor o homem, eu consigo ver, debaixo do seu terno preto, em sua pele pálida, algumas veias saltando. Então eu pude notar que ele também estava infectado. Os recipientes que armazenavam a nova fase do vírus já foram levados para a França. O dinheiro prometido já está nas nossas mãos. O rei já pagou a todos a quem prometeu a parte dos lucros, e Oxford já tem a cura para a primeira fase do microdemônio. Para toda a população inglesa, claro. Está tudo indo conforme os planos. O homem, ele se levanta da mesa do interrogatório. Ele parece estranhamente calmo. A partir de hoje, todos os soldados que forem ao campo de batalha levarão consigo tubos com o vírus para infectar os oponentes.
Como a maioria dos combates está ocorrendo em locais fechados, como cidades, florestas, etc., não será tão difícil de se aproximar das tropas inimigas com o vírus. O homem ele ia em direção à porta da sala do interrogatório, mas ao invés de sair, ele apenas verificou se a porta estava trancada. As únicas coisas que eu tenho que fazer agora é Eliminar os reincidentes. Eliminar os reincidentes. Eu vou eliminar todos os reincidentes da primeira leva do vírus. Agora só faltam você e eu, Brenda. Apenas você e eu. Um barulho de tiro pôde ser ouvido de dentro da sala do interrogatório. E logo depois, outro barulho de tiro. O delegado rapidamente entra na sala e se depara com os cadáveres de Brenda e de Jonathan, ambos com uma bala alojada na cabeça. O delegado assiste horrorizado enquanto vê uma massa negra saindo dos buracos de bala da cabeça de Brenda e de Jonathan.